Fala nação rubro-negra! Sejam todos bem-vindos aqui no canal Flamenguista e hoje estou encarregado mais uma vez de manter todos vocês muito bem informados de tudo o que acontece dentro do Clube de Regatas do Flamengo. É isso mesmo. Antes de mais nada, quero pedir a você que ainda não se inscreveu aqui no canal, que se inscreva, ative o sininho de notificações e dá o like para estar ajudando aqui o nosso canal no crescimento dele e fazendo cada vez o Flamengo ainda mais forte. Agora chega de enrolação e vem comigo e vamos ao que interessa. Clubes da Série A, todos os clubes da Série A entram com liminar junto com a CBF para que liminar do Flamengo seja derrubado, que ele conseguiu com o STJD, para que tenha público nos estádios. No estádio, no caso do Flamengo, né? É isso mesmo. Os 19 clubes que integram a Série A do Brasileirão, juntamente com a CBF, né, entraram com uma liminar para que a liminar que o Flamengo conseguiu alguns dias atrás aí, no caso, para liberar o público, né? Foi derrubada, para que fosse derrubada e que só tenha público nos estádios quando todos os estádios do Brasil forem liberados. No caso, tem alguns estados que têm público, tem outros estados que não têm público, né? Então, no caso aí, os clubes sabotaram aí, no caso, o Flamengo, né? Porque o Flamengo joga contra todos, é contra o próprio adversário, é contra a CBF, contra a Conmebol, é contra tudo. Então, aconteceu com o Cruzeiro que ele pode jogar lá em Minas Gerais, né? Jogar com o público, inclusive deu uma aglomeração lá, depois não sei se foi a Anvisa ou não sei quem foi que disse que não podia, depois levaram o jogo do Cruzeiro lá para um tal do estado de Jacaré, lá no interior de Minas Gerais, mas o Cruzeiro pode jogar, né? Agora o Flamengo não pode. Ninguém puniu o Cruzeiro, ninguém entrou com liminar contra o Cruzeiro, ninguém fez nada. Ah, mas o Cruzeiro joga a Série B, não interessa. O Cruzeiro joga a Série B. Mas a CBF rege o campeonato da Série A, campeonato da Série B, campeonato da Série C e campeonato da Série D. Então, se um clube não pode, outro também não pode, né? Então, realmente, dessa vez, todos os clubes do Campeonato Brasileiro entraram contra o Flamengo. O Flamengo também vacilou, porque era para ter ido na reunião que foi todo mundo convocado. O Flamengo disse que não ia, né? A diretoria do Flamengo disse que não ia mandar nenhum representante lá para ir para essa reunião. E aí nessa reunião fizeram uma turma lá e entraram com a liminar para que a liminar que o Flamengo conseguiu juntamente com o STJD para o público no Rio de Janeiro fosse derrubada. Então isso é um absurdo, né? Quando é o Flamengo, quando se trata de Flamengo, depois fala, porque o pessoal só persegue o Flamengo, o pessoal diz que é mentira. Não, porque realmente quando se trata do Flamengo, todo mundo quer derrubar. É o time a ser batido, então funciona dessa forma, né? Então, desse jeito aí, os outros clubes fizeram isso aí com o Flamengo, né? E antes disso, né? Antes disso acontecer, hoje pela manhã o presidente do Grêmio disse que se o Flamengo jogasse com o público, o time do Grêmio não entraria em campo. Isso mesmo. O presidente do Grêmio disse que se o Flamengo jogasse com o público no jogo da volta lá no Maracanã, eles não entrariam em campo, né? Bom, se não quiser entrar em campo, que não entre, pega logo WO, é bom que perde só de 3-0, porque corre risco de pegar mais um sacode aí, né, do Flamengo. Eles já estão praticamente eliminados da Copa do Brasil, né? Tem que fazer aí mais de 4 gols para que possa passar para a semifinal da Copa Libertadores, sendo que lá no estádio deles, lá no Rio Grande do Sul, pegaram de 4-0, né? Então, o presidente do Grêmio agora falou isso, né? Vamos ver o que vai acontecer, porque realmente é difícil. É difícil, não sabemos, né, se o público vai, se essa liminar vai ser revogado, se o Flamengo vai tentar uma outra liminar. Se bem que eu acho um pouco difícil, porque são 19 clubes mais a CBF contra um clube que é o Flamengo, né? Então a maioria pode ser que ganhe, né? Então pode ser aí que só tenha público agora no jogo do Flamengo no Brasileiro e na Copa do Brasil, né? Quando realmente todos os estados já tiver liberado, né? Que não são todos ainda. No caso, o Rio de Janeiro não estava, foi liberado agora, né? E aí vamos aguardar a cena dos próximos capítulos aí, ver o que vai acontecer. E outro presidente também, no caso do Fluminense, desceu a lenha no Flamengo. E o Flamengo ainda continua ajudando o Fluminense. Continua ajudando como? Assim,
A parceria de Fluminense e Flamengo para administração do Maracanã é o seguinte: Flamengo paga 50% da manutenção, no caso que é conta de luz, conta de água, funcionário e etc. E o Fluminense fica encarregado de pagar a outra parte, o outro 50%, sendo que são os dois clubes que jogam lá no Maracanã, né? Só que, porém tudo, todavia, entanto, o Flamengo sempre está adiantando dinheiro. Como assim? Quando chega o dia de fazer o pagamento lá das empresas terceirizadas, esse pessoal todo aí, o Fluminense não paga, o Flamengo paga pelo Flamengo e o Fluminense, e depois o Fluminense paga pelo Flamengo, paga para o Flamengo, né? Mesmo assim, as contas só estão em dia por conta do Flamengo, porque se dependesse do Fluminense realmente não teria pago as contas. Então, no caso, o Flamengo paga toda essa manutenção que acontece aí no Maracanã, que nem eu falei, né? Em segurança, conta de luz, água, tudo isso aí, né? Administra, aí o Flamengo paga a sua parte e paga a parte do Fluminense, para depois o Fluminense repassar o dinheiro pro Flamengo. E mesmo assim, o Flamengo ajudando o Fluminense dessa forma, o presidente vai a público e ainda desce a lenha do Flamengo dessa forma, né? Desce a lenha do Flamengo. Inclusive, é um dos que está comunado com os outros, que também disse que não queria que o Flamengo tivesse público, né? Então, inclusive isso, tanto o time carioca, como paulista, como o time de todo lugar, realmente está contra o Flamengo. O Flamengo ajuda o Fluminense nessa parte, e mesmo assim ele apunhala pelas costas, né? É difícil, Reação, realmente é difícil, né? Acredito realmente que o Flamengo possa não conseguir uma outra liminar ou a revogação dessa, né? Por conta que é a maioria, vai ser 1 contra 19. Né? Então é muito difícil realmente que isso seja revogado. Claro, pode ser que seja, claro que sim, mas é um pouco difícil, né? Porque a maioria sempre ganha. E pelo menos temos uma notícia boa aqui, né? Porque hoje foi só o Flamengo foi saco de pancada aí na boca desses outros times, né? Gabigol e Everton Ribeiro vão estar se apresentando no Flamengo nessa sexta-feira, né? Depois de terem depois que atuar amanhã, né? Contra a equipe no caso, contra a seleção chilena. O jogo vai ser, não sei nem onde é que vai ser o jogo, nem acompanho muito o dia a dia lá da seleção brasileira, mas eu sei que eles vão jogar contra o Chile, e após o jogo, na sexta-feira, vão jogar na quinta, e na sexta já vão estar se apresentando lá no time do Flamengo. Vale lembrar também que, no caso, o Isla, que vai enfrentar o Brasil, né, amanhã, também vai estar disponível, e o Arrascaeta também já vai estar disponível, né, para o próximo jogo aí contra o Palmeiras, né. Então, se for no Rio de Janeiro, sabe se vai ter público, se não vai, se vão mandar para uma Mané Garrincha, se não vai. Então, dá uma incerteza grande aí, né? Vamos esperar aí ver se essa liminar realmente vai ser revogada, se não vai ser. É isso, né, nação? Então, os jogadores aí que foram convocados para a seleção brasileira já vão estar se reapresentando nessa sexta-feira, lá no Ninho do Urubu, né? Para no próximo jogo já estar à disposição do técnico Renato Gaúcho. Uma coisa também que eu ia falar aqui, que não é muito menos importante, uma coisa também que estava rolando aí na internet aí, durante essa semana, né, que o Flamengo só não teve mais jogadores convocados porque o Rodrigo Caio estava lesionado. Ainda tá, né? Acredito que vai voltar agora no próximo jogo. Mas ele estava lesionado aí já, acho que mais de um mês já, que estava desfalcando o Flamengo. E aí o Tite convocou o zagueiro Miranda, do São Paulo, né? Muito bom zagueiro também. Mas eu acredito, na minha opinião, que o Rodrigo Caio só não foi convocado porque ele estava lesionado. Porque se ele não tivesse, provavelmente teria ido, e o Flamengo teria 3 jogadores convocados aí pelo técnico Tite, né? Então essas foram as informações de hoje, nação. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem ficou até aqui, não se esqueça de dar o like, viu? É isso aí, saudações rubro-negras.